Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante esses 3 dias que antecedem o Tríduo Pascal, nós vamos meditar a palavra de Deus nos 3 cantos do servo de Javé, tirados do livro de Isaías, o profeta Isaías. E durante essa semana, ouvindo esses 3 cantos, nós vamos percebendo que Jesus, Ele é verdadeiramente o Messias esperado. Nós vamos aprofundar neste mistério e acreditar, ou pelo menos aumentar a nossa fé, de que nós não servimos apenas um ser humano, mas nós servimos o Deus feito homem. O primeiro canto nos diz: eis o meu servo, eu recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos nele esta figura do juiz que vem para julgar. Muita gente confunde esta palavra, né? Ele vem julgar as nações, porque parece que Jesus, ele veio a esse mundo para poder castigar aqueles que não andam no caminho certo. Não parece isso? Por exemplo, quando a gente olha assim, olha, ele promoverá o julgamento das nações. Julgamento não significa condenação. Julgamento significa o quê? Julgar eu vou separar com a faca de 2 gumes, que se chama justiça, que corta até a medula dos ossos, eu vou separar aquilo que não presta daquilo que é bom. Juízo é para isso. O juízo não condena ninguém a nada, o juízo é uma análise da situação. E o interessante é que Isaías diz uma palavra que nos dá uma esperança muito grande. Ele fala assim: esse juiz não levanta a voz e nem se faz ouvir pelas ruas. O juízo de Deus não é o juízo do escândalo, do espetáculo, da exposição do ser humano ao ridículo. O juízo, ele acontece no íntimo de nossos corações, ao vermos Deus, ao nos aproximar de Deus, ao perceber até que ponto Deus é capaz de ir por amor, nós permitimos que Ele separe em nós aquilo que não presta daquilo que é bom. E Deus, Ele sempre tem esperança em nós. Ele não quebra a cana rachada e nem apaga o pavio que ainda fumega. Eu não sei se vocês sabem, mas a cana não é esse tubérculo. Tubérculo não, cana é o quê? Cana não é fruto. Cana é um caule, né? A cana que o Evangelho fala não é esse caule do qual nós tiramos a cachaça, o açúcar, a rapadura, não. Cana é uma medida. O que significa isso? Uma medida, uma cana, ela corresponde a 1 metro. Se a cana está rachada, ela pode ser que não dê a medida certa. Então, Jesus, ele não quebra a cana rachada. Ou seja, ele tem esperança de que aquela cana, ainda que não íntegra por inteiro, ela pode ainda nos ajudar a realizar alguma coisa, a medir alguma coisa. Ele não apaga também o pavio que ainda fumega, porque há uma esperança que esse pavio se reacenda. Vejam, quando nós olhamos para esse canto do servo de Javé, ou do servo de Deus, nós identificamos todas essas coisas na vida de Jesus. Jesus, ninguém saiu da presença dele condenado. Todos saíram o quê? Julgados.
não condenados. Quando Jesus se encontra, por exemplo, com a samaritana, ele pergunta: vai buscar o seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus diz: você fala a verdade, porque você já teve 6, e o que está com você agora não é seu marido. Então, Jesus, ele julga. Por exemplo, chega perto dele aquele rapaz, o jovem, que diz: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus faz o juízo: viva os mandamentos do jeito que você aprendeu. Ele diz: Senhor, eu vivo isso todos os dias. Jesus olha para aquele menino com amor, mas diz: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, depois vem e segue-me. Ele foi julgado? Sim, mas não foi condenado. Juízo não tem nada a ver com condenação. E nós vamos perceber isso de uma maneira muito mais clara no Evangelho de hoje. Quem são os personagens do Evangelho hoje? Marta, Lázaro, Jesus e Maria. Lembram delas quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3, que Maria, 3 não, no capítulo 6, que Marta diz a Jesus: Jesus, você não está vendo a minha irmã aí à toa, manda que ela me ajuda. Jesus diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Hoje estão presentes Lázaro na casa e um monte de gente para poder jantar. E Maria toma meio litro de perfume, nardo, muito caro, que custava quanto? 300 moedas de prata. Imagina, se Jesus foi traído por 30 moedas de prata, e já era muito dinheiro, imagina 300 moedas de prata. E para que serve esse perfume do nardo? Para que é? Olha que interessante, gente. Isso abre o coração da gente, porque nós olhamos os encontros de Jesus e a gente vai percebendo como eles mudam. O perfume de nardo era usado pelas prostitutas para conquistar os seus amantes. Maria, essa aqui, irmã de Lázaro, ela era uma prostituta, que 6 dias antes da Páscoa, ela quebra o vaso do seu perfume diante do pé de Jesus, não importando o valor dele, não importando nada. Ela diz para Jesus: agora, mestre, eu não quero mais ser prostituta, eu quero ser sua discípula. Vejam como esta palavra do canto do servo de Javé, ela nos ajuda a entender. Jesus, diante daquela prostituta Maria, na casa de Marta, diz: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E Maria só vai se converter a Jesus nesse dia em que ela derrama aquele perfume, dizendo para Jesus o seguinte: diante de ti eu derramo toda a minha vida, derramo tudo aquilo que eu sou, todos os meus pecados, tudo aquilo que eu tenho, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Vejam, é tão interessante que o Evangelho de Mateus vai falar que essa mulher era uma pecadora pública, tanto que os que estão ali juntos com Jesus dizem: esse homem não pode ser profeta, porque uma pecadora pública está chorando aqui nos pés dele, enxugando com os cabelos. Aí nós vamos percebendo que quem se encontra com Jesus pode até demorar um pouquinho. Maria demorou um tempo a fazer a sua conversão, mas na hora que ela se converte, ela não deixa nada para trás, ela se joga por completo na fé. Irmãos e irmãs, para nós
isso não é só uma mensagem evangélica. Isso para nós não é apenas uma mensagem que a gente pode considerar ou não, isso para nós é a vida de Deus acontecendo na nossa vida. Você está disposto a derramar diante de Jesus toda a sua vida, todos os seus pecados, todas as suas boas obras, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, e não mais confiar em você mesmo, mas confiar naquilo que Jesus pode fazer por você? O nosso relacionamento com Deus, geralmente, é um relacionamento de troca. Senhor, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Aqui não existe deuses estrangeiros. Jesus não é um Exu, que você faz um trabalho, dá lá 1 litro de vinho, uma farofa, uma galinha preta ou cozida. Não é isso. Jesus não é o Deus da troca. Jesus não é o Deus da negociação, que eu determino, Senhor, que tua bênção chega aqui. Não, Jesus não é assim. Jesus é o Deus da proximidade que se dá àquele que se joga aos seus pés. Vejam que bonito, Judas disse, por que não vendeu esse perfume? Para a gente poder ajudar os pobres. Olha o que Jesus diz, pobres vocês sempre terão, mas essa mulher, a salvação que entra no coração dela agora, isso não pode ficar despercebido. Uma atitude tão estranha a Judas, porque o coração dele já estava mais para lá do que para cá, por isso que ele fala isso, mas Jesus olha para aquela prostituta. Você não precisa ser prostituta não, viu? Não precisa ser prostituta para fazer isso não. Isso é uma experiência de Maria. Mas Jesus convida todos nós a fazer isso, a nos derramar diante dele. Tem até uma música que a gente canta, né? Tanto esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizendo tudo, e não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. Ela muito amou, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor, sabe onde estou e será capaz de espalhar na terra o seu amor. O Evangelho de Lucas, Jesus nessa cena, ele diz assim, olha, em tudo que foi escrito, vocês escrevam a história dessa mulher que derramou o perfume de sua vida nos meus pés e enxugou-os com os cabelos. Não sobrou nada. Maria não queria voltar atrás na sua vida velha. Ela não deixou sobrar nenhum pecado de estimação. Ela disse, agora sim, Jesus, eu me jogo inteiramente diante de ti. Entenderam? Porque esse servo, ele não racha, ele não quebra a cana rachada e nem apaga o pavio que ainda fumega. Porque existe esperança. Você imagina, faltando 6 dias para Jesus morrer na cruz? Quantas vezes Jesus passou na casa de Marta e Maria e Lázaro em Betânia? Quantas vezes, enquanto Jesus estava lá, Maria dava a fugidinha dela para fazer o seu serviço? E ela hoje não vai mais, porque ela encontrou o verdadeiro amor da sua vida, e para ele derramou todo o seu perfume. E foi tão maravilhoso que o Evangelho diz, né? A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Mas espera aí, não foi meio litro de perfume de nardo? Por que a casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo? Não parece que o evangelista errou? Sim ou não? Uai, era perfume de nardo puro, muito caro. Mas a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo? Por que bálsamo?
Vocês conhecem bálsamo, não conhecem? Bálsamo é aquela plantinha que a gente come quando o estômago da gente está queimando. Você vai lá, glup, come umas 5 ou 6, melhora. Por quê? O bálsamo significa quando aquele perfume tomou conta daquela casa, curou todas as pessoas que o quiseram. Olha, uma atitude de uma mulher da vida, e com certeza, ali na casa de Lázaro, tinha muitos que tinham pego Maria. Sim ou não? Com certeza. E todos eles, ao verem aquela mulher se derramando inteiramente diante de Jesus, pensaram, se ela fez isso, eu também preciso. Olha o testemunho nosso como é importante. Quando a sua casa, ela é salva, quando você encontra diante de Deus a salvação, todos os que estão ao seu redor conseguem experimentar o bálsamo da cura. Se não tem experimentado, é porque você ainda não derramou todo o seu perfume diante de Cristo. Então, hoje é dia da gente fazê-lo. Diante de Jesus, na hora do ofertório, evidentemente que você não vai trazer um vidro de perfume aqui e julgar no altar, que vai ficar um fedozão, que vai misturar tudo enquanto é cheiro. Mas isso é um movimento do coração. É colocar para Jesus todas as minhas seguranças, tudo aquilo que eu tenho como algo que me dá segurança nessa vida, eu jogo aos pés dele e digo, Senhor, eu não quero confiar em mais nada, a não ser em vós. Em vós eu confio. Se contra mim um exército se armar, ou uma batalha estourar, eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Veja o que o Salmo diz. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Olha como as leituras, elas vão se encaixando e vão criando em nós uma vontade de servir a Jesus, que a gente fica extasiado. Jesus é apaixonante. Só não se apaixona por Cristo quem está com o coração revirado. Mas quem olha esse Jesus, quem experimenta esse Jesus, quem conhece esse Jesus, não consegue ficar longe dele. Porque sabe que a esperança nele não decepciona. Por isso que hoje, o Salmo 26, ele diz, o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se arma, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estoura, mesmo assim confiarei, porque sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Hoje nós temos essa alegria de, na igreja, termos as imagens. Evidentemente, não é Jesus que está aqui, né, gente? Ninguém precisa não precisa nem falar isso na igreja. Mas é uma recordação, ao ver esta imagem com a cruz às costas, porque nós somos seres figurativos. Ao vermos essa imagem tapada, porque significa que está preso, ao vermos essa imagem de Jesus com a cruz às costas, nós somos evangelizados. Nós percebemos que não é uma brincadeira. Nós percebemos que o sofrimento de Jesus não é algo descartável. Jesus não brincou de carregar a cruz, de jeito nenhum. Ele não brincou de nos salvar, Ele salvou, Ele morreu, Ele carregou a cruz, sobre Ele estava todas as nossas amarguras e todos os nossos pecados.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas fomos sarados. Por que essa imagem está aqui hoje? Por que nós vamos fazer todo esse processo da Semana Santa? Para nós não esquecermos que esse amor que conquistou o coração de Maria, aquela prostituta que derrama sobre os pés de Jesus o perfume de sua vida, nós vamos perceber que isso é para nós também. Que isso é sinal de salvação para mim e para você. Essa imagem, ela nos evangeliza, porque ela presentifica em nós o que nós vivemos. Nós não vamos fazer teatro. Eu disse isso ontem e vou repetir isso todos os dias da Semana Santa. Não é teatro. Nós não vamos acompanhar Jesus como pessoas que estão vendo, tirando foto, que bonito. Não. Nós estamos acompanhando Jesus porque nós sabemos que, por causa dele, a vitória sobre o pecado, ela aconteceu nesse mundo. E hoje, olhando para ele com a cruz às costas, eu tenho certeza que o nosso coração diz: Senhor, eu tenho que derramar sobre os teus pés os meus perfumes. Eu tenho. E o Senhor sabe o perfume que eu tenho. O Senhor sabe por onde eu tenho andado. Eu tenho me enfiado em lugares que não têm o cheiro muito bom. Eu tenho o cheiro de enxofre. E muitos de nós têm. Tem gente que está exalando enxofre, estou sentindo daqui. Inclusive eu. Não, estou cheiroso. Mas, você imagina, Jesus conhece o nosso perfume. Se nós estamos e somos amigos dele. Agora, se nós não somos amigos, ele não nos conhece. Afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Lembra quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E nós sabemos, perfume é um negócio que deixa marca, né? Outro dia, alguém passou com um perfume Arbor, não estou fazendo propaganda não, viu, YouTube? Arbor da Boticário, né? Ou da Natura? Da Boticário. Na hora que eu senti o cheiro do perfume, eu lembrei de um amigo que usa o perfume. Olha que linguagem bonita. A gente lembra. Eu lembro do perfume da minha namorada. Era delicioso. Está aqui, no meu nariz até hoje. Se eu sentir, eu me recordo. Jesus conhece o nosso perfume. Ele sabe aonde nós temos andado. E que Ele nos abençoe, para que, transformando o nosso coração, nós sejamos de fato revigorados diante e durante essa semana. Por isso, no instante de silêncio, coloque-se diante de Jesus e diga: Senhor, eu quero me derramar aos teus pés. Eu quero me colocar diante de vós, com tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu quero, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, abandonar toda a vivência de pecado. E muito mais do que o pecado, eu quero abandonar toda a indiferença que eu tenho a vós. E eu quero ser santo, como o Senhor me pede, como o Senhor me aconselha.